Bom, então temos aí a nossa home, está praticamente pronta, e a única coisa que está faltando aqui é o nosso menu, certo? A nossa navbar. Então vamos lá. Vamos ao Sublime Text, e aqui em cima do Section, o que a gente vai fazer? Header, e dentro desse header, vamos adicionar um nav. Se a gente atualizar no navegador, perceba que já apareceu a estrutura do menu padrão aqui do Materialize. Mas a gente precisa adicionar aqui alguns elementos, tá? Vamos criar uma div, class, nav, traço, wrapper. Vamos aproveitar e colocar um container também, certo? Lembrando que essas classes aqui são classes do framework Materialize. Então essa div que nós acabamos de criar vai envolver a nossa logo e o nosso menu, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui um H1 e vou colocar o nome da nossa página. Centro Boa Forma, seu espaço de saúde. E vamos atribuir aqui uma classe, tá? Porque esse H1 não vai ficar visível. Vamos colocar aqui um logo text. Esse H1 vai ter um significado para os mecanismos de busca, mas em relação ao layout, não é ele que vai aparecer. O que vai aparecer é a nossa imagem. Então, embaixo desse H1, a gente vai criar um link a href. Não vou atribuir nenhuma classe por enquanto. E eu vou colocar aqui uma imagem, tá? src vai ser img/logo.png, que é essa imagem aqui, ó, que é o logotipo do Centro Boa Forma. Vou colocar aqui um atributo, alt, e vou colocar Centro Boa Forma. Beleza, vou fechar o link. Se a gente atualizar o navegador, apareceu o H1 aqui, quebrando o layout, e o logo aqui gigante no meio da página, tá? Mas a gente vai organizar isso aí. Então vamos atribuir uma classe a essa imagem da logo. Vai ser logo img, certo? Tranquilo. Vou abrir aqui o arquivo CSS, abrir aqui o custom.css, logo. Como eu disse, a gente vai esconder esse H1, certo? Então, ó, a classe logo text, a gente vai fazer o seguinte, ó, logo text, font size 0 e margem 0 também. Fazendo isso, já sumiu o texto, certo? Agora a gente precisa organizar essa imagem aqui. A gente vai fazer isso definindo a largura para essa imagem. Como a gente já atribuiu a classe aqui, ó, logo img, a gente vai definir que esse logo img vai ter um width, ou seja, uma largura de 100 pixels. Vamos ver se ficou bom. Atualizando aqui, já melhorou, tá? Já ficou melhor, mas ainda não está pronto, certo? A gente vai fazer algumas modificações aqui. A primeira modificação é em relação à altura desse nav. Como vocês podem ver, ele está com a cor rosa. Eu achei ele muito pequeno, certo? Então, a gente vai precisar abrir o arquivo materialize.css e pesquisar esse nav. Então, vamos fazer uma pesquisa apertando o Ctrl F, nav. Vou clicar aqui em Find. Bom, então nós achamos aqui, ó, o nav. Se você observar, ele está com altura de 56 pixels, certo? Então, eu vou copiar essa estrutura e vou colar aqui no nosso CSS. Aqui embaixo de logo, eu vou copiar o nav e ao invés de 56, eu vou colocar 94. Vamos observar se tem mais alguma estrutura. Olha só, tem aqui também esse nav wrapper. Nós vamos alterar também a altura mínima. Voltar ao custom. Vou colar aqui embaixo também. E ao invés de 56, agora é 94. Beleza. Apertar um Ctrl S aqui para salvar. Atualizando o navegador, o menu ficou maior, certo? Agora o logo ficou muito colado aqui no topo, né? Então a gente vai colocar um margem top na nossa imagem. Aqui em logo img, vou colocar um margem top de 15 pixels. Acho que já resolve. Beleza. Perfeito. Bom, então a gente tem a estrutura do menu, temos a logo. E a única coisa que está faltando aqui são os links, certo?
Então vamos lá. Antes de colocar os links, eu vou adicionar aqui um comentário acima dessas customizações que nós fizemos aqui no Nave. Vou colocar assim, ó, custom. Beleza. Vamos voltar aqui no arquivo HTML. Então nós temos o header, temos o Nave e temos o Nave Wrapper Container, o H1 e a logo. Mas a gente precisa também ter uma lista aqui de links. Então vamos lá, ó. O L, dentro da UL, LI e um A. Vou colocar um href, é home, sobre, serviços, unidades, contato. Ctrl S aqui para salvar. Se a gente visualizar aqui no navegador, a lista acabou ficando aqui embaixo, tá? Por quê? Porque faltou algumas classes aqui no L. O Framework Materialize dispõe para a gente uma estrutura, então a gente precisa utilizar as classes corretas, tá? Então a primeira classe que nós vamos colocar aqui é o Right, que vai fazer com que o nosso menu flutue à direita, certo? Vou colocar um Light, para que o texto fique mais suave. Beleza. E a gente vai acrescentar também uma classe bem interessante, que é a classe Ride on Med and Down. Se você acompanhou o curso de Materialize, você viu que é possível esconder alguns elementos em determinados dispositivos. Se você observar o Ride on Med and Down, ou seja, ele vai esconder nos tablets e smartphones, ou seja, dos tablets para baixo. Então esse menu aqui só vai aparecer dos desktops para cima. Atualizando aqui o navegador, se eu diminuir a janela, esse menu não vai mais aparecer, beleza? Ele só vai aparecer dos desktops para cima, certo? Bom, o nosso site, ele é um site one page, ou seja, a gente vai trabalhar com seções. Quando eu clicar no sobre a boa forma, a página vai rolar até a seção sobre. Quando eu clicar em serviços, vai rolar até a seção serviços e assim por diante. Só que para a gente trabalhar assim, a gente precisa ter um menu fixo. Se a gente descer a barra de rolagem, o menu acaba se escondendo, não é verdade? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos ao Sublime Text, e aqui acima da nave, a gente vai criar uma div, e vamos atribuir uma classe, classe navbar -fixed, beleza? E aqui depois do fechamento da nave, nós vamos fechar essa div. Ctrl S aqui para salvar. Se a gente atualizar aqui o navegador, olha só, o nosso menu ficou fixo, certo? Bom, isso foi mágica? Não. Essa classe já é uma classe pré-definida do Framework Materialize para trabalhar com menus fixos, certo? Só que a gente vai fazer o seguinte, como a gente utilizou o navbar fixed, nós vamos no materialize.css, aquele arquivo CSS nativo, e vamos pesquisar essa classe navbar fixed. Olha só, nós achamos aqui e nós vamos fazer a mesma coisa. Perceba que a altura dele está 56 pixels. Então, nós vamos alterar também. Vamos colar aqui no custom. E ao invés de 56, agora é 94. E o position, vamos colocar um absolute. Ctrl S aqui para salvar. Atualizando aqui o navegador. Tudo certo, tá? Perceba que o conteúdo aqui foi um pouco mais para cima, porque a posição do menu agora está absoluta. Mas, para resolver isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir o Sublime Text. No nosso arquivo custom.css, onde tem a classe bloco, nós vamos colocar aqui um padding top de 94 pixels. Beleza? Ok, atualizando o navegador, tudo certo. Agora esse rosa ficou ridículo, né? Com esse azul e preto. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos atribuir uma classe ao nosso nave chamado navbar, certo? Vamos ao nosso custom.css, vou adicionar aqui um comentário
menu. Vamos lá, o ponto navbar, background color, nós vamos colocar um transparente. Se a gente atualizar, perceba que apenas tirando aquela cor, o layout já melhorou 100%, certo? Agora ele está com a sombra, que é padrão do framework, e está com o efeito hover aqui, uma transparência. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos no arquivo index.html e vamos adicionar uma classe aqui no nav, ao lado da classe navbar, que é o z_depth, e no valor vamos colocar um 0. Essa classe ela controla o nível das sombras. Tá? Como eu coloquei 0 aqui, a sombra vai sumir. Só vai ficar apenas esse efeito hover no menu. E para tirar esse efeito hover do menu, é simples. Classe navbar, porque a lista está dentro do nav, o L, A, hover. E aqui a gente vai colocar um background color, transparente também. Atualizando aqui o navegador, aquele efeito acabou de sumir. Bom, eu vou abrir esse arquivo, o logo PSD no Photoshop, para a gente conseguir pegar o código dessa cor aqui, para a gente começar a utilizar essa cor no nosso layout, certo? Então eu vou copiar o código hexadecimal dessa cor. Beleza. Vou fechar aqui o Photoshop e vamos lá. Então vocês concordam comigo que esse menu sem o efeito hover aqui ficou sem graça? Então a gente vai fazer o seguinte. Quando eu passar o mouse sobre esses itens, eles vão mudar de cor, tá? Vão ficar nesse tom de azul aqui da logo, certo? Então vamos aqui ao Sublime Text, vamos no custom.css e aqui na classe navbar, o L, A, hover, nós vamos colocar um color e vamos colocar essa mesma cor que nós copiamos da logo. Então olha que interessante, quando eu passar o mouse agora, ele muda de cor. Agora vocês observaram que esse botão aqui embaixo está em outro tom de azul. Tá? Então a gente vai trabalhar esse mesmo tom de azul nesse botão também. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou adicionar um comentário aqui em cima. Colors. E eu vou criar uma classe. Blue Logo. Vou colocar um background color. E eu vou colocar essa mesma cor. Certo? Então, onde eu utilizar essa classe agora, vai aparecer o mesmo tom de azul da nossa logo. Então vamos lá ao nosso botão. Ele está aqui, tá? Perceba que ele tem um blue, que é a classe nativa do Materialize, mas nós criamos uma classe blue logo. Então eu vou colocar um blue logo. Vou remover essa classe aqui que a gente atribuiu e acabou nem utilizando essa classe botões, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar, atualizando o navegador. Agora a cor do nosso botão está correta, certo? Agora tem um detalhe. O nosso menu está funcionando aqui, certo? Mas quando a gente diminui a janela, a nossa página fica sem menu, porque a gente ainda não criou o menu mobile, certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos voltar aqui ao Sublime Text. E o que está acontecendo? Esse menu ele só aparece dos desktops para cima, certo? Dos tablets para baixo, ele se esconde. Então, quando ele se esconder, o que tem que acontecer? Tem que aparecer um botão para o menu mobile. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A class, e vamos atribuir uma classe chamada button collapse. Vamos fazer esse botão flutuar à direita. E aqui dentro nós vamos colocar um ícone, que é aquele ícone do menu. Então, ó, tag i, class, material icons, e o nome daquele ícone é menu. Certo? Ok. Vou colocar aqui um href, colocar um link cego. E antes de abrir no navegador, vamos entender aqui uma coisa. Esse menu ele está com essa classe aqui, que eu já expliquei, Ride on Edge and Down. Ou seja, dos tablets para baixo, ele vai esconder essa estrutura, certo?
E esse link que nós acabamos de criar, ele está com essa classe aqui, ó, button collapse. Então, automaticamente, esse link, ou seja, esse botão, só vai aparecer dos tablets para baixo, justamente no momento em que essa estrutura aqui sumir. Atualizando aqui o navegador, olha só, nós temos o nosso menu. Quando eu diminuo a janela, olha só quem aparece. Aparece o nosso link aqui, certo? Só que ainda não está funcionando, tá? Porque a gente ainda não tem a estrutura do menu, certo? Mas nós vamos criar agora. Vamos ao Sublime Text e aqui embaixo desse UL, nós vamos criar um outro UL. Nós vamos copiar esses mesmos itens e a principal diferença vai estar na classe. A classe desse novo menu é Side Nav, ok? Mas para ela funcionar, a gente precisa atribuir um ID. Então eu vou colocar assim, ó, menu mobile. E no nosso link, a gente precisa colocar um atributo chamado data activates igual, e no valor, o ID menu mobile. E abrindo a página no navegador, você pode observar que ele ainda não está funcionando e está desalinhado, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui ao Sublime Text, eu vou pegar essa estrutura dessa lista, esse menu mobile, vou apertar um Ctrl X, né? Vou recortar e vou colar ele aqui depois do header, certo? E vou adicionar um comentário, menu mobile, para que a gente não tenha nenhum problema de visualização desse menu. Como a gente está trabalhando com menu fixo, a gente evita alguns probleminhas de posicionamento. Se você observar, o nosso botão aqui, ele está desalinhado com a logo, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos abrir o arquivo materialize.css e vamos fazer uma busca por nav. Find até chegar no nav, tá? Então essa estrutura aqui nós já copiamos, tá? E alteramos aqui a altura para 94 pixels. Então tudo certo. Essa outra estrutura nós copiamos também, com altura mínima de 56 pixels, tá? Mas tem uma estrutura aqui que nós ainda não copiamos, que é o nav, o i e o nav i.materialIcons, que é essa estrutura de ícones também. Então eu vou copiar da linha 4235 até 4242, certo? Ctrl C e vou colar aqui no nosso custom.css, aqui embaixo do navbarfixed. Ok, vou colar, vou alterar a altura para 94 também, o line height, tudo certo. Dessa forma, o nosso menu agora vai ficar alinhado, mas ainda não está funcionando. Se você assistiu o curso de Materialize, que está disponível no nosso portal gratuitamente, você se recorda que alguns componentes eles necessitam de um código de inicialização. Um deles é o nosso menu, tá? Então vou adicionar aqui um comentário e vou colocar assim, ó, JavaScript. Então vamos lá, o tag script. E aqui dentro a gente vai dizer o seguinte, ó, cifrão documents.read, abre e fecha parênteses, function, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. Ponto e vírgula aqui no final. E aqui dentro nós vamos colocar os nossos códigos de inicialização. Dessa forma, todos esses códigos serão disparados depois que o HTML for carregado, certo? Então eu já vou adicionar aqui um comentário e vou colocar assim, ó, menu mobile, certo? Então vamos lá, cifrão, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou colocar a classe do nosso botão, que é o button collapse, ponto, o método do menu, que é o side nav, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, vamos abrir no navegador, e olha só, quando eu clicar agora no menu, o nosso menu está funcionando perfeitamente. Bom, você agora deve estar se perguntando, beleza, a gente fez o menu funcionar, mas assim como o navbar, eu queria customizar esse menu também. É possível? Claro, o fato de a gente utilizar um framework não quer dizer que vai utilizar os componentes do jeito que eles são e pronto, tá? A gente pode customizar e dar a cara que a gente quiser para esse componente. Se a gente observar o nosso menu, ele é simplesmente uma lista, que utiliza aqui uma classe, ó, SideNav.
Se a gente for no arquivo materialize.css, apertar aqui um Ctrl F no Sublime Text para fazer uma busca e pesquisar essa classe, ó, side-nav. A gente vai achar essa classe aqui em alguns lugares, combinada com outras classes. É só você ir apertando Find novamente até achar essa classe sozinha. Olha só, na linha 7347, pelo menos dessa versão desse arquivo, aqui está essa classe, tá? Se você observar, nós temos aqui a largura de 300 pixels e nós temos um background color FFF, que nada mais é do que um branco, certo? Então, vamos supor que você queira modificar o background desse side-nav. Então, o que é que você faz? Já que você já sabe a classe do componente, você vai simplesmente reescrever aqui no arquivo custom.css. Então, aqui embaixo desse comentário custom, eu coloquei as propriedades que a gente customizou. Então, no final aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar a classe desse menu, side-nav, e aqui eu vou reescrever as propriedades que eu quero customizar. Como eu quero customizar o background e quero colocar uma textura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o meu navegador e nós vamos abrir um site bem interessante, que é o Subtle Patterns. Esse site aqui ele disponibiliza uma série de patterns bem interessantes e bem suaves, né? Que você pode utilizar em seus projetos. Se você rolar aqui até o final da página, nós temos aqui as categorias. Como eu quero um background mais escuro, eu vou clicar aqui em Dark. Tem uma série de patterns bem interessantes. Se você clicar aqui no Preview, ele vai aplicar no site para você ter uma ideia mais ou menos de como ele vai ficar. Certo? Tem várias páginas. Então eu vou escolher um pattern para utilizar no nosso projeto. Certo? Vamos lá para a página 3. Beleza, achei esse aqui, ó, o Hexabump. Dá um preview, show de bola. Aqui a gente tem a opção de download, a gente vai baixar esse pattern, tá? O arquivo é muito pequeno, ele veio aqui comprimido. Eu vou extrair aqui. Beleza. Nós temos aqui duas imagens em PNG, certo? Eu vou escolher essa imagem maior e vou renomear. Vou colocar assim, ó, textura 2. Vou dar um Ctrl X agora e nós vamos colar na pasta do nosso projeto, o Centro Boa Forma. Pasta IMG, que é a pasta de imagens do nosso projeto, e nós vamos colar aqui. Se você observar, a gente já tem a imagem textura 2, mas eu fiz questão de mostrar o site, mostrar o download e tudo mais. Então eu vou substituir, certo? Beleza. Então nós já temos aqui a textura que nós acabamos de baixar no site. Vamos voltar ao Sublime Text. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, background, URL. E nós vamos colocar o URL daquela imagem. 2 pontos. Por que a gente precisa colocar esses 2 pontos aqui? Porque o arquivo CSS, ele não está na raiz do nosso projeto. Ele está dentro de uma pasta CSS. Então a gente precisa voltar um nível. Então, 2 pontos, barra, agora sim, img, textura 2.png, que é o nome do nosso arquivo. Ctrl S aqui para salvar, atualizando aqui o navegador. Quando a gente clicar no menu, olha só que fantástico. Nosso menu agora tem uma textura. Agora, os links aqui, a gente precisa alterar a cor também, né? Então, vou clicar com o botão direito, vou clicar em inspecionar. Ok. Então, olha só, nós temos aqui uma lista, AUL, com a classe SideNav. Dentro dessa lista, nós temos links, certo? Se a gente observar aqui nos styles, basta a gente alterar a propriedade color, certo? Então, ao invés de pesquisar no arquivo materialize.css, como a gente estava acostumado a fazer, eu vou agora copiar essa propriedade, Ctrl C, vou colar aqui no nosso arquivo CSS e vou customizar. O color agora do link vai ser FFF, que é branco. Eu vou alterar também o font weight, colocando 100, para o texto ficar mais suave. Então você agora aprendeu
a customizar os componentes olhando no arquivo materialize.css a propriedade e aprendeu também inspecionando esse elemento. Então você tem essas duas formas de encontrar as propriedades e customizar, indo direto no arquivo materialize.css ou clicando no elemento e inspecionando. Você encontra aqui o seletor, a propriedade, os valores, o arquivo CSS e a linha desse arquivo, tá? Só que como a gente está utilizando diretamente do CDN, ele vai nos dar o endereço aqui do CDN, certo? Ok, vamos atualizar e ver se funcionou. Clicando aqui no menu, olha só, funcionou perfeitamente.